Bom dia. Falando sobre o último aparecimento em público do Jair Bolsonaro, a live que ele fez, ele vai comentar sobre a live e eu concordo com a maioria das coisas aqui que ele fala sobre Bolsonaro. Eu queria acrescentar só que o Bolsonaro, esse pessoal que ficaram nas portas dos quartéis, 50 dias, levaram chuva, sofreram. Bolsonaro devia ter chegado lá e falado, ó, não vai ter intervenção, o exército não tá comigo, eu não consigo. Não ter deixado esse pessoal ficar tanto tempo. Eu acho que é os erros de Bolsonaro. E outro erro para mim foi na pandemia, quando o Bolsonaro, ele deu dinheiro para os estados, deu muito dinheiro, comprou vacina, fez tudo, mas ele ficou brigando com a imprensa. Eu acho. Pandemia, candidato. Claro. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. O senhor desestimulou a vacinação. O senhor não teme ser responsabilizado, senão pelos eleitores, pela história? Olha, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Só não se vacinou quem não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprada por mim. E em tempo bem mais rápido que outros países, que isso não tinha no mercado. Não poderia eu, num primeiro momento, por exemplo, falar que devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. A primeira vacina no mundo foi dada em dezembro de 2020. Em janeiro, nós já estávamos vacinando no Brasil. Então fizemos a nossa parte e o grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce, que isso é conhecido como uma liberdade do médico, quando algo... Mas, candidato, o senhor desestimulou a vacinação, isso não tem nada a ver com liberdade. O senhor chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. Mas o senhor associou a vacinação ao vírus da AIDS. E mais, quanto às vacinas, a Pfizer esperou 93 dias por uma resposta quando a empresa procurou o governo para tratar de vacina. A Coronavac, o senhor desautorizou o ministro e chegou a suspender a compra da vacina. Não houve suspensão da minha parte. A questão da Pfizer. No contrato da Pfizer estava escrito: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Outra coisa, a Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem: jacaré. Erro de ambos os lados. Ele blefava, dizia que o exército era dele, que ele era quem mandava no exército, isso, aquilo, e não aconteceu isso. Não foi verdade. O exército, há muito tempo eu dizia que não ia ter intervenção de jeito nenhum no Brasil, porque eu acompanho política há muito tempo e vi que isso não ia acontecer. Não ia, eu analisei os quadros, eu vi muito YouTube grande falando das redes, dando certeza que ele pode, o artigo 142, isso aqui, ele falava tanta coisa e eu não acreditava, eu dizia que não, eu sempre disse que não, que ele não ia fazer. Uma vez eu lembro que eu vi um depoimento de um general, faz muito tempo atrás, Bolsonaro numa apresentação junto com ele, e ele, o jeito do general falar, deu a entender que o cara não estava com Bolsonaro. A partir desse dia eu desacreditei, porque eu entendi que as Forças Armadas tinham divisão lá dentro, e tem muita. E enfim, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou depois de um longo período recolhido, sem se dirigir à nação. Pois é, no dia 30 de dezembro, 2 dias antes de deixar a presidência da República, Jair Bolsonaro quebrou o silêncio durante uma transmissão ao vivo de 50 minutos pelas redes sociais e, depois de se manifestar, embarcou num voo da FAB para os Estados Unidos. Ficou claro durante sua manifestação o desconforto pela derrota nas urnas, dando a entender que ainda não digeriu ter perdido uma eleição onde as manifestações populares eram sinalizações de vitória, pois por onde passava arrastava multidões, diferente do seu adversário. Expôs inclusive os desequilíbrios provocados pelos tribunais superiores, com mudanças de regras durante a campanha, bem como a impossibilidade de contestar as urnas, pois quem o faz corre o risco de prisão e multa aqui no nosso Brasil democrático.
Além disso, deu em parte uma explicação aos manifestantes que, por livre iniciativa, correram para a frente dos quartéis pedindo apoio. Ao expressar que ficou 2 meses calado, trabalhando alternativas que ele não revelou quais eram. Mas, ao mesmo tempo, frisou que o Brasil não irá acabar no dia 1º de janeiro, complementando que não vai demorar para o país voltar ao eixo da normalidade, sem maiores explicações. Inclusive, Bolsonaro destacou que tudo de ruim ou de ilícito que acontece no país sempre foi carimbado como produto de bolsonaristas. E não perdeu a oportunidade, é claro, de criticar Lula e seu modelo de um governo de retrocessos e fez paralelos com sua gestão e suas realizações, onde expôs várias ações em contraponto aos frequentes ataques que vieram da equipe de transição para que Lula tenha munição contra seu opositor nos discursos que vem fazendo. Quando citou que está previsto que Lula irá assumir dia 1º agora, domingo, Bolsonaro mais uma vez considerou que não tem o tudo ou nada. Ou seja, ele continua atuando nas 4 linhas da Constituição. Certamente, Bolsonaro frustrou milhares de apoiadores depois de um longo período no silêncio e depois de se manifestar num misto de defesa e explicações, embarcando para Orlando, a casa do Mickey.